Pedro foi um dos discípulos mais intensos e apaixonados de Jesus. Mas antes de se tornar Pedro, ele era apenas Simão, um pescador comum. Acordava cedo, lançava as redes, trabalhava duro e vivia uma vida simples. Tudo mudou quando Jesus passou pela margem do mar da Galileia e disse a ele: "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens." Simão largou tudo sem hesitar e começou a seguir Jesus. Nos anos que se seguiram, viu milagres inimagináveis. Viu doentes serem curados, mortos ressuscitarem. Viu Jesus acalmar tempestades e até caminhou sobre as águas ao lado do Mestre. Foi nesse convívio que Jesus mudou seu nome e disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro recebeu um chamado, um destino, mas ainda não entendia o preço daquele nome. Na noite da última ceia, Jesus avisou aos discípulos que todos se escandalizariam por causa dele. Pedro, impulsivo e convicto, declarou que jamais o negaria. Jesus respondeu que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro não acreditou e insistiu que nunca abandonaria o Mestre. Mas poucas horas depois, os soldados prenderam Jesus. Pedro seguiu de longe, dividido entre a coragem e o medo. No pátio do sumo sacerdote, enquanto Jesus era golpeado e humilhado, Pedro se aquecia perto da fogueira. Uma serva o reconheceu e afirmou que ele estava com Jesus. Pedro negou. Outra pessoa insistiu e Pedro negou novamente. Por fim, cercado de acusações, Pedro jurou que não conhecia Jesus. Nesse exato momento, o galo cantou. Pedro ouviu o som que selava sua falha e, quando olhou para dentro do pátio, viu Jesus o contemplando. Não era um olhar de raiva, mas de tristeza misturada com compaixão. Pedro saiu dali chorando amargamente, destruído pelo peso da culpa. Nos dias que se seguiram, Jesus foi crucificado e sepultado. Pedro se escondeu, mergulhado num abismo de arrependimento. Sentia vergonha, sentia que tinha traído o homem que mais o amou. Mas então, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E uma das primeiras mensagens que o anjo entregou foi: "Digam aos discípulos e a Pedro." Jesus chamou Pedro pelo nome. Ele não estava esquecido, ele não estava descartado. Dias depois, enquanto Pedro e outros discípulos pescavam, Jesus apareceu na praia. Quando o reconheceram, Pedro se lançou na água e nadou até ele. Ali, ao lado de uma fogueira, Jesus recriou a cena da noite da negação. Perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. 3 negações. 3 oportunidades de restauração. Pedro respondeu com o coração quebrado: "Senhor, tu sabes que eu te amo." Em cada resposta, Jesus entregou uma missão: "Apacenta as minhas ovelhas." Aquele encontro não apenas o perdoou, mas o restaurou completamente. 50 dias depois, em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E Pedro, que havia negado Jesus por medo, agora estava diante de milhares pregando com ousadia. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Pedro realizou milagres, curou enfermos, enfrentou prisões e perseguições e nunca mais voltou atrás. No fim de sua vida, quando foi sentenciado à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu mestre. O homem que caiu profundamente se levantou ainda mais forte. A pedra que se quebrou foi reconstruída pelo próprio Cristo. Essa história não é apenas sobre Pedro, é sobre todos nós. Todos carregamos momentos em que falhamos, momentos em que negamos Jesus com atitudes, silêncio ou escolhas erradas. Às vezes carregamos culpas que parecem impossíveis de vencer, mas a história de Pedro prova que Jesus não desiste de quem falha. Ele restaura, chama pelo nome, devolve propósito e levanta aqueles que caíram. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se você se sente distante de Deus, lembre-se de que Jesus continua na praia, esperando por você, perguntando com amor: "Você me ama?" E se a resposta for sim, então levante-se, volte, seja restaurado. Porque Deus não usa apenas os perfeitos. Ele usa os que se arrependem, os que reconhecem sua fraqueza e colocam sua confiança nele. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Pedro caiu,
mas se levantou e se tornou a rocha que Jesus sempre disse que ele seria. E você também pode. Se gostou, deixa o like, compartilhem com alguém que precisa ouvir a voz de Cristo, que ainda nos chama para a sua maravilhosa luz. E não esqueça de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. Fiquem com Deus.